Existem escrituras e cânones que dizem respeito aos preceitos, aos compromissos e às regras de como os sacerdotes e monges Chonchen e monges e sacerdotes Longmen precisam viver e levar o seu cotidiano. É muito importante observar que a aspiração monástica e a motivação monástica são duas coisas diferentes. Primeiro, uma pessoa tem uma aspiração, ela deseja, ela vislumbra a ideia de viver uma vida de sacerdote ou de viver uma vida de monge. Essa aspiração, esse pequeno desejo, ele vai crescer com o passar do tempo e a experiência da prática que a pessoa precisa ter dentro da tradição. O fato de uma pessoa ter a aspiração de querer ser um sacerdote, tornar-se um monge, não significa que essa pessoa vá chegar no taoísmo ou mesmo no budismo, por exemplo, e já vá receber um treinamento para isso. Primeiro, essa pessoa precisa passar por um tempo de aprendizado do que é essa tradição, suas práticas, viver e praticar. Depois de muito tempo fazendo isso e tendo um conhecimento real e legítimo, é que essa aspiração pode amadurecer para a motivação. E só depois que isso estiver amadurecido para a motivação, é que essa pessoa será submetido a um noviciado. Esse treinamento de noviciado dentro da nossa tradição, isso pode variar dentro de outras tradições, leva 3 anos iniciais. Depois de 3 anos, a pessoa poderá ser ordenada um sacerdote ou um monge, dependendo da sua aspiração e do que ele vai querer viver. Um sacerdote, ele vive um ofício solene de dedicar-se a rituais, a cerimônias, às orações constantes. Ele tem um propósito e sua vida é pautada em receber as pessoas da sociedade para realizar cerimônias e rituais que atendam às necessidades que essas pessoas tragam para ele. Um sacerdote também receberá o que chamamos de confissões. Essas confissões seriam aconselhamentos, instruções e orientações para as pessoas que elas trazem seus problemas, suas complicações de vida, e o sacerdote precisa estar ali para recebê-las e instruí-las sobre isso. A vida de um sacerdote é uma vida de oração, de ritual, de cerimônia. Já a vida dos monges é uma vida contemplativa. Pode ser uma vida de oração, entretanto os monges não realizam muitos rituais e cerimônias. Realizam as cerimônias, as 3 cerimônias principais, da manhã, da tarde e da noite. Porém, vivem mais contemplativos, mais reclusos. O monge taoísta, para as tradições que existe a vida monástica, ele precisa ser cingido de suas vestes monásticas, assim como o sacerdote. Há um voto de usar as vestes monásticas. Todas as tradições monásticas da China são assim. As outras tradições que não são monásticas, as pessoas podem receber vários tipos de graduações escolásticas dentro daquela tradição. Porém, essa pessoa não precisa usar vestes monásticas e nem deveria fazê-lo, pois aquela escola, aquela tradição não possui clero e não possui um enfoque em uma vida monástica. Usar as vestes monásticas é um dos votos que não deve ser quebrado em todas as tradições taoístas e escolas taoístas da China que existem a vida monástica. É claro que a maneira de viver dos monges taoístas é diferente um tanto da budista, que possui, vamos dizer assim, uma rigidez maior, uma regra mais severa. Os monges taoístas da nossa tradição, por exemplo, conforme o lugar onde eles forem,
eles podem retirar suas vestes monásticas e vestir roupas laicas. Entretanto, os monges taoístas precisam viver o maior tempo possível com suas vestes monásticas. E das outras escolas e tradições taoístas também é assim. Os sacerdotes taoístas de outras tradições, de outras escolas, eles vivem em mosteiros e há outros que vivem em casas, em residências. Existem sacerdotes que trabalham em serviços comuns, como por exemplo uma loja que venda roupas, sapatos, uma loja que venda artigos eletrônicos. Os sacerdotes taoístas da tradição ortodoxa unitária, por exemplo, eles podem ter profissões que não sejam a profissão solene, ou seja, só a vida sacerdotal. Porém, apesar disso, eles devem cumprir um dever e preceitos que estão nos canones que se referem às suas tradições específicas. Então a vida deles precisa, apesar de eles poderem trabalhar em outros setores na sociedade, eles precisam levar uma vida de oração e de prática interna, pois não há sentido a uma pessoa ser ordenada um sacerdote ou ser um monge e não viver uma vida assim. Isso seria uma ilusão apenas. Já os monges da nossa tradição, a Longmen, eles também poderão trabalhar em outras áreas profissionais da sociedade que não seja a profissão solene, que é apenas a vida de contemplação e oração. Entretanto, são poucos os monges que fazem isso. A maior parte dos monges da nossa tradição Longmen, eles vivem uma vida de contemplação e práticas e transmissão do taoísmo, quando assim decidem fazê-lo. Alguns monges sobrevivem a partir do que eles ensinam. Eles recebem pelo que eles ensinam, como professores. Outros monges sobrevivem de doações das pessoas. Eles não geram recursos financeiros. Os sacerdotes das outras escolas, que são apenas sacerdotes e não vivem a vida como monges, pois nessas tradições não existe a vida de monge, eles vivem dos serviços espirituais através das cerimônias, das orientações e consultas que eles dão às pessoas. Tudo isso é remunerado e esses sacerdotes, eles tiram seu sustento de si mesmos, de suas famílias, através desse exercício espiritual. Já as tradições onde tem os monges, eles podem estar ensinando certas artes e através delas receberem pagamento e poderem cuidar de suas vidas e de suas necessidades dessa maneira.